Olá, aqui é a Helga. Este é um vídeo importante. É importante para mim e creio que é importante para as pessoas que me escutam, que são brasileiras e que, portanto, têm direto interesse nisto aqui. Porque sendo brasileiras e vivendo na América, claro, porque o Brasil é parte do continente americano, devem sua vida, digamos assim, ao descobrimento da América pelos espanhóis. E também, sendo católicos, que são a maioria dos que escutam os vídeos do meu canal, devem também à evangelização do Brasil, da América, aos espanhóis. Eu estou aqui neste blog chamado Enraizados. É um blog católico que está pedindo a assinatura de uma petição. E eu gostaria de colocar o meu canal a serviço deles nisto, isto é, divulgar este pedido, esta petição, entre aquelas pessoas que, porventura, chegarem a ver este vídeo. Eles agora só têm 2.135 assinaturas, como está aqui. Eu gostaria que nós realmente nos colocássemos para ajudar a aumentar o número dessas assinaturas. E que depois de ver esse vídeo e entrando no link que eu vou colocar na área de comentários, no alto da área de comentários, e também vou colocar na descrição, cliquem aqui em um desses ícones correspondente à rede social que mais lhe convenha e compartilhe isso aqui com seus amigos. Aqui eles têm Facebook, Twitter, WhatsApp e o Telegram e outros modos de compartilhamento. Então, vamos lá. Enraizados, uma voz católica na vida pública. Defende a evangelização espanhola na América. Defendamos a evangelização espanhola na América. Apoio a São Junípero. Essa petição, essa entrada desse blog foi publicada hoje, dia 18 de junho de 2020. O rastro, la huella, o rastro, a pegada, a marca espanhola na América é um fato que não pode ser esquecido. Mas a lenda negra sobre as conquistas espanholas não é um fato do passado. Como a espuma está sendo removida por setores da esquerda, desterrando ao nada o imenso trabalho evangelizador que os missionários espanhóis levaram a cabo, entre os quais podemos destacar a figura de São Junípero Serra. Por isso, Enraizados, que são eles aqui, te pede o teu apoio para defender a marca espanhola, o rastro espanhol na América, assinando esse manifesto. Desde o ano de 2015, principalmente e sobretudo, com a chamada fúria anti-estátuas, que começou nos Estados Unidos, estão aumentando os ataques de vandalismo generalizado e com grande interesse com relação a figuras como São Junípero Serra. Talvez você não tenha conhecimento de quem é este personagem, um homem cujas façanhas corajosas estão sendo manchadas e manipuladas. Isso é somente uma amostra da crescente perseguição a todos os símbolos cristãos. Mas, de trás dessas ações, nós estamos sendo atacados. Nós, a tua fé e a minha, que querem, eles, apagar da sociedade. Aproveitando o desconhecimento da verdade que se esconde de trás da história passada, os podemitas, e aqui podemitas que eles estão dizendo são os representantes membros do partido político de extrema esquerda espanhol, Podemos, que agora está em uma coalizão governando o país, e também aqueles que são seus votantes e simpatizantes. Então diz, aproveitando o desconhecimento da verdade que se esconde de trás da história passada, os podemitas estimulam o ataque à estátua de Cristóvão Colombo em Barcelona, assim como o ataque a qualquer personagem histórico que eles consideram que fomenta o racismo e que fizeram fortuna
através do tráfico de escravos. É preciso lembrar que a coroa espanhola sempre tratou os índios da América como súditos, não como estrangeiros e menos ainda como escravos. E eu acrescento súditos com a mesma condição jurídica que tinham os espanhóis continentais aqui na Europa. Porque, na verdade, a Espanha nunca colonizou, essa palavra não é adequada para o trabalho que fez a Espanha a partir do descobrimento da América com os reis católicos. O que a Espanha fez não foi fundar colônias, e sim considerar as terras na América como parte da coroa, em igualdade de condições jurídicas às pessoas que lá viviam, isto é, os índios. Sigo. A Associação Enraizados, em defesa desse santo, São Junípero, assim como de tantos outros personagens que estão sendo tratados com desdém e desprezo, incluindo a rainha Isabel a Católica e Cristóvão Colombo, a Associação Enraizados elaborou um manifesto. Você pode ler o manifesto, onde diz ler a petição, em cima de onde você pode deixar a sua assinatura. E você se surpreenderá das proezas de São Junípero. Então eu vou parar aqui e vou ler aqui a petição. Manifesto. Pela defesa da marca, da pisada, do rastro espanhol na América. São Junípero Serra, exemplo indiscutível do impulso expedicionário espanhol e da evangelização na fé católica do Novo Mundo. Antecedentes. Cada época histórica tem seus desafios e suas dificuldades. Neste tempo que nos coube viver, surgem uns desafios que são provocados porque uma parte da sociedade tende a assumir como verdades questões que realmente são fruto do desconhecimento ou do preconceito. Ressaltamos isso, pois, nesses anos, tem se produzido uma série de fatos que nos provocam dor e tristeza. Em setembro de 2015, foram atacadas várias tumbas de religiosos na missão de São Carlos Borromeu, onde está enterrado São Junípero Serra. Pouco depois, uns desconhecidos decapitaram sua estátua de Presidio Park, em Monterrey, acho que isso é no México. Em setembro de 2017, sua estátua da missão de Santa Bárbara, na Califórnia, foi decapitada e coberta de tinta vermelha. Em 2018, a Universidade de Stanford, na Califórnia, decidiu retirar o seu nome do endereço oficial, da residência e de um dos edifícios, porque é importante reconhecer, diziam eles, o prejuízo causado à população indígena que continua afetando os nativos americanos da atual comunidade de Stanford. Fecha aspas. Uma mentira, não? Esse problema viu-se agravado pela denominada fúria anti-estátuas, desencadeada nos Estados Unidos, onde surgiu o debate político da retirada das estátuas, com os municípios aprovando a retirada dos símbolos de origem confederado. Essa situação salpicou nas figuras espanholas que nada tinham que ver com tudo isso, como são Frei Junípero Serra, ou inclusive Cristóvão Colombo, quando o município de Los Angeles votou em 2017 a retirada do nome de Cristóvão Colombo da festa da segunda-feira do mês de outubro, que passou a denominar-se Dia dos Povos Indígenas. A efígie de Cristóvão Colombo, no Central Park de Nova York, apareceu nesse mesmo ano de 2017 com uma pintada que dizia: o ódio não será tolerado. Pouco depois de Charlottesville, o monumento a Cristóvão Colombo, em Baltimore, foi destroçado a golpes. Diante desse tipo de ações, a plataforma Espanha na História, Espanha em la História, divulga para conhecimento geral e assina em adesão o seguinte manifesto. Primeiro, a atividade da Espanha, depois de descobrir o Novo Mundo, foi fundamentalmente de integração das pessoas na sociedade espanhola e sua capacitação para assumir a propriedade e a gestão da terra nos novos territórios.
No caso que nos ocupa, basta recorrer aos diários das missões ou à correspondência epistolar, isto é, as cartas, não? Entre os missionários e a autoridade civil, para comprová-lo. Com a fundação das missões, levantaram-se, em lugar adequado, uma capela, cabanas para os frades e um pequeno forte. Os indígenas que se aproximavam eram convidados a estabelecer-se e eram instruídos em agricultura, tratamento do gado e sobre construção. A eles lhes proporcionavam sementes e animais e eram evangelizados. A eles ensinavam ofícios como os de carpinteiro e ferreiro. Também eles aprendiam tarefas de cozinha, costura e confecção de tecidos. Em ofícios já conhecidos por eles, como o tratamento do gado e a agricultura, mostravam-se a eles novas técnicas, muito mais modernas e produtivas. Em muitos casos, essas novas técnicas evitavam o esgotamento dos recursos naturais. Segundo, São Junípero Serra era muito conhecido pelos índios, que de fato lhe chamavam carinhosamente o Velho. Quando faleceu em 1784, em São Carlos Borromeu, ocorreu o seu funeral, ao qual estiveram presentes mais de 600 deles em uma demonstração de seu reconhecimento e apreço. De fato, é o único espanhol que tem uma estátua no National Statuary Hall, situado no Capitólio, nos Estados Unidos, onde reside o poder legislativo daquele país e lugar onde estão representados os personagens mais ilustres daquela nação. Terceiro, Los Angeles, São Francisco, São Diego ou Sacramento são cidades cuja origem foram as missões que ali se fundaram e que lhes dão nome, destacando sua profunda raiz espanhola e cristã como prova o serviço e a entrega, inclusive da própria vida, prestados pelos frades franciscanos. Quarto, o conhecimento sobre os fatos da vida de São Junípero Serra não variaram para justificar essa mudança na percepção pública sobre a sua figura, um santo que dedicou sua vida a essa gente e nessas terras da Califórnia de inegável herança hispana. Quinto, São Junípero Serra é santo. Os ataques aos símbolos e às estátuas devem entender-se como realizados contra um símbolo religioso, especialmente os ocorridos em Santa Bárbara, pois era um lugar de culto cristão, como diz o nome, não? Santa Bárbara, decapitando uma imagem religiosa. A missão, visitável por estar aberta ao público, é um inegável lugar de culto. Sexto, tais condutas precisam de uma resposta de repúdio público que implique um expresso reconhecimento ao trabalho, esforço e dedicação de centenas de missionários espanhóis. Esses, deixando atrás terras, famílias e comodidades, adentraram-se em uns territórios desconhecidos e ainda não pisados pela civilização cristã e ocidental, não somente para evangelizar, mas para instruir, formar, ensinar e robustecer o modo de vida dos indígenas. E tudo isso sem aproveitar-se nem apropriar-se de terreno nem bem nenhum deles. A anterior exposição não deseja mais do que fazer ostensível a bondade e o benefício do trabalho missionário espanhol nas terras americanas, de modo algum merecedor nem de desmandos, nem de desqualificações. Sétimo, por isso, mediante o presente manifesto, solicita-se a todas as autoridades, instituições e associações afins à realidade histórica espanhola que expressem a sua repulsa pelos fatos ocorridos nos antecedentes, ao tempo em que levantem sua voz institucional em reconhecimento público ao trabalho missionário e civilizador genuinamente personificado na figura insigne do frade franciscano São Junípero Serra, filho da vila de Petra, Maiorca, Espanha. Espanha na história. Isso, e sua assinatura. Então, continuo aqui, depois de lido esta petição, eu continuo aqui onde eu tinha parado. Aqui, eu tinha parado aqui.
Você pode ler onde diz ler a petição, em cima de onde deixas tua firma. Você se surpreenderá com as proezas de São Junípero. É momento de levantar-nos e de alçar nossa voz, mostrando nossa repulsa, defendendo as proezas evangelizadoras espanholas. Cada época história tem seus desafios e suas dificuldades. Da história podemos aprender a melhorar os erros e imitar os acertos. Ao conhecer as nossas raízes, podemos compreender a atualidade. Mas, longe disso, eles se empenham em apagar do passado todos aqueles fatos que não interessam a eles, que a sociedade conhece. De fato, claro exemplo disto podemos ver na Lei de Memória Histórica, daqui da Espanha, não? Que mostra a realidade de uma maneira tendenciosa e totalmente manipulada, o que leva a verdadeiros atropelos e enganos. A história nos deixa recordações inapagáveis que marcaram o curso das civilizações inteiras de missionários que deram inclusive a sua vida por amor, como aqueles que chegaram ao Novo Mundo graças a Cristóvão Colombo ou a São Junípero, este que nos ocupa nesse manifesto que solicitamos que você assine. A evangelização é obra do amor de Cristo, que por meio de pessoas humildes e valentes levam esse amor de Deus a todos os rincões, tirando-as tantas vezes de vidas miseráveis e escravas, humanizando-os e dignificando-os como autênticos filhos de Deus. Eles adentraram em uns territórios desconhecidos e ainda não pisados pela civilização cristã e ocidental, não somente para evangelizar, mas para instruir, formar, ensinar e robustecer, fortalecer o modo de vida dos indígenas. Levantaram hospitais, dispensários e tudo isso sem aproveitar-se nem apropriar-se de terreno, nem propriedade alguma deles. Assina agora esse manifesto em defesa da evangelização da América. São Junípero Serra é um verdadeiro santo que está sendo atacado. E isso não é mais do que o reflexo de um verdadeiro ódio que incitam eles a sentir com relação ao cristianismo. São cada vez mais numerosas as manifestações de vandalismo que estão se realizando em nosso país, aqui na Espanha. Sem ir mais longe, em Sevilha, há poucos dias apareceu a figura do Sagrado Coração de Jesus decapitada. Os ataques aos símbolos e às estátuas religiosas devem entender-se como realizadas contra todos os que formamos a família dos filhos de Deus. Essas condutas delitivas merecem ser repudiadas publicamente. Una-se a essa defesa do verdadeiro bem que representou a evangelização espanhola nas terras americanas, nas terras do continente americano. Um manifesto que quer solicitar às autoridades, às instituições e às associações que levantem também a sua voz, reconhecendo publicamente o imenso trabalho evangelizador e civilizador do frade franciscano São Junípero Serra, junto com tantas missões e tantos religiosos que entregaram por completo suas vidas nessas terras destinadas a conhecer o amor de Deus por meio dos espanhóis. Muito obrigado por seu apoio, por parte de Beatriz Montes e toda a equipe de Enraizados. Uma postdata, no dia 20 de junho de 1500, isto é, próximo sábado, celebraremos esta efeméride mediante uma real provisão. A rainha Isabel, a católica, proibiu a escravidão. Entretanto, na Califórnia, vão retirar as estátuas da rainha Isabel e de Cristóvão Colombo do Capitólio. Assina e compartilha entre os teus contatos para que sejamos mais aqueles que defendamos a pisada, a marca, o rastro espanhol na América. E então, você pode vir aqui, colocar o seu nome, aqui o seu em apelido, você coloca seu sobrenome, o e-mail, se quiser coloca cidade, estado e país, não é obrigatório, só nome, sobrenome e e-mail. E depois clica aqui para firmar, isto é, assinar. Agora
Já são 2.169 assinaturas. Vamos fazer com que esse número cresça. Peço-lhes. Obrigada e até meu próximo vídeo.